This call is now being recorded. Ok, estamos online. Boa noite a todos vocês, meus alunos. Bom dia, boa tarde a você que está assistindo essa nossa aula de recuperação, ou melhor, de reposição, né? Estamos de volta aqui ao nosso ensino semi-remoto, né? Diante que essas aulas são de recuperação. Então, vocês vão assisti-las, né, na modalidade à distância, mas as atividades deverão ser entregues pessoalmente na próxima segunda-feira, como de praxe, já falado com vocês em sala de aula, né, gente? Então, hoje nós vamos aqui começar a falar aqui um pouquinho sobre montagem e manutenção de computadores. Será uma aula breve, tá? Nada muito fora do padrão. A aula hoje será basicamente toda falada e apresentada, e visto que é só uma introdução. Os conceitos e as imagens mesmo, as coisas serão mais adiante. Mas então vamos lá. Hoje nós iniciaremos montagem e manutenção de computadores, aula número 1, tá? Aonde a gente começa a falar o básico que é importante para vocês, meus alunos. Vamos começando, como vocês já viram pelo spoiler que eu acabei de dar, o que é o hardware, né? Hardware é a parte física e tangível de um computador ou dispositivo eletrônico. São os componentes materiais que compõem o sistema de computação, como a unidade central de processamento, a CPU, memória RAM, placa-mãe, disco rígido HD, podendo também ser um SSD, né? Temos a placa gráfica, também conhecida como GPU, entre outros diversos dispositivos que existem, tá? O termo mais simples é que tudo que você pode tocar e ver no computador, seja dentro da caixa gabinete ou conectado a ele, né? Então, basicamente, nós temos o que pode ser um hardware: teu monitor, teu gabinete, teu mouse, teu teclado, todos eles são hardwares, porque você pode tocá-lo, tá? Dentro do computador existe uma série de outros dispositivos, como citado aqui há pouco: placa-mãe, processador, memória RAM, disco rígido, placa gráfica, entre outras coisas, tá? Então, nós vamos agora entender um pouquinho da diferença entre hardware e software, tá? Sendo que a principal diferença entre hardware e software está na natureza dos seus componentes. Enquanto o hardware é físico e tangível, o software é uma parte intangível do sistema. A pergunta que eu faço a vocês é: vocês sabem o que é tangível e intangível? Procura aí no Google, tá? É composto por vários programas, dados e instruções que são armazenados e processados eletronicamente. Então, desmiuçando, hardware refere-se a toda peça física e componentes eletrônicos do computador, como placa-mãe, CPU, memória, placa de digitação, monitores, teclado, mouse, entre outros, tá? É o hardware que fornece a capacidade de processamento, armazenamento, entrada e saída e exibição de informação. Ou seja, é o hardware que vai te possibilitar ver o que você está digitando, é o hardware que vai possibilitar que você digite, né, no seu computador, é o hardware que vai imprimir o seu artigo que você estiver escrevendo, mas ele é o conjunto de todos os dispositivos: seu celular, seu smartwatch, seu computador, seu videogame, seu notebook, laptop, powerbook, ultrabook, netbook, né? Todos eles são hardwares. Mas, para que eles funcionem, vocês precisam do software. Como dito, ele é intangível, você não pode pegar. Professor, mas eu boto meus arquivos dentro do meu pendrive. O pendrive é um hardware, dentro dele está
os arquivos do seu computador através de um software ou de algum dispositivo ele funciona, e depende de eletricidade e energia elétrica para que funcione, tá. Professor, mas e aquele disco de armazenamento que a gente utiliza para instalar o Windows no computador, o CD, o DVD? Hardwares, hardwares, tá. Mídias também são hardwares, tá, ou seja, você toca no software através da mídia dele, através dos hardware que você o armazena, tá. Então, basicamente é isso. Mas entre os softwares também, né, como eu falei, é o conjunto de programas e instruções que controlam e coordenam as operações do hardware. Sim, também. O nosso sistema operacional, ele é exatamente isso. Ele é um conjunto de programas e instruções que controla o hardware. A gente viu no ano passado, né, naquelas aulas, sobre o sistema operacional, que existe a parte entre você, né, e o computador, a parte física, existe um intermediário que é o software, né. Lembrando que o software era composto por, parte lógica, né, e parte gráfica, eu não me recordo agora ao certo, mas que era tudo um composto só. A parte, eh gráfica se dividia em 2, né, que era a shell, que era aquela imagem de texto, por exemplo, o prompt do Windows, e o GUI, né, que é a interface gráfica, que é a tela que você vê habitualmente com o mouse, aquela setinha, aquela coisinha bonitinha, tá. Então, o software pode ser classificado em 2 categorias principais: softwares de sistema e softwares de aplicativo. Software de sistema é o software fundamental, que fornece a interface entre o hardware e os aplicativos. Isso inclui os sistemas operacionais Windows, macOS e Linux. E utilitários essenciais. Cara, o software de sistema é o sistema operacional como um todo, tá. Quer dizer o quê? Que entre o teu computador, a parte física, o hardware, tá, e você, existe algo que o controle, porque se não existisse, você teria que saber linguagem da máquina, ou seja, saber linguagem binária, saber zeros e uns e calcular tudo isso de cabeça. Só que o computador, ele possui o sistema operacional que traduz o que o hardware, né, quer, ou melhor, traduz o que você quer para o hardware e devolve do hardware o que você solicitou para você. Então ele tem essa interface, intermediário, ele é uma interface, né, entre você e a parte física. E obviamente temos acima do software, sistema, né, do sistema operacional, nós temos os aplicativos, tá, que são os softwares que executamos para realizar determinadas tarefas, como editores de texto, navegadores, jogos, entre outros. Uma diferença básica, tá, por exemplo, é que é o seguinte, o software de sistema, geralmente para que você o apague, você vai ter que formatar o seu computador. Ou seja, você vai ter que vir com outro sistema ou o mesmo sistema, apagá-lo de vez e instalar ele por cima. Você estará fazendo uma formatação. Isso acontece com softwares de sistema. Porém, o software de aplicativo, se você não gostou, você vai lá, desinstala, mas o software de sistema permanece na máquina. Tá aqui o meu Windows, eu instalei aqui o Google Chrome e não gostei. Ah, então eu vou deletar ele e instalar o Mozilla. Professor, mas no meu computador veio o Internet Explorer, ou melhor, o Microsoft Edge, né, que Internet Explorer já está morto faz tempo. E eu não consigo deletar, é porque ele é um software de sistema. Tem como deletar ele? Tem, mas exige tanto trabalho que uma pessoa comum não vai conseguir fazer. Então, ele é um aplicativo, mas que ele está embutido no sistema, tá. É um exemplo de software, de aplicativo que vem junto do sistema operacional. E, infelizmente, de forma simples, não tem como excluir ele do teu computador, tá, infelizmente. Então temos aqui o seguinte: para que o computador seja funcional, hardware e software precisam trabalhar em conjunto, tá? Em conjunto. Então nós precisamos sempre, do software para tudo, até para inicializar o teu computador. Tem um softwarezinho lá dentro que a gente vai ver futuramente chamado, BIOS,
né, e que para que ele armazene as informações, ele precisa de uma bateriazinha chamada CMOS, né, e essas informações são necessárias para a inicialização da máquina. Ou seja, se você tira a bateria, teu computador não liga, né. Sem essa bateria, ele vai reiniciar, pode ser que ele ligue, eu nunca fiz o teste na verdade, pode ser que ele ligue, mas ele não vai salvar informação nenhuma, a data vai ser sempre a primeira data cadastrada na placa-mãe, e pode ser que não rode quase nada, principalmente a internet que você não vai conseguir rodar mesmo. Porque hoje em dia, se você não estiver com a data correta de hoje, o horário nem sei, mas a data, você não abre nada na internet. Então temos a inicialização de boot. Quando ligamos o computador, a BIOS, o firmware básico, ou seja, um software que está armazenado dentro de um chip no teu computador, carrega o sistema operacional a partir da unidade de armazenamento hardware, né? Ou seja, nosso HD, tá? Para a memória RAM, que armazena o sistema operacional para a utilização, ou seja, enquanto o teu sistema operacional está ligado, teu computador está ligado, o sistema operacional está na memória RAM. Por isso que muitos sistemas operacionais, como a Microsoft Windows, solicita uma quantidade mínima de memória RAM para funcionar. Por exemplo, quando você compra qualquer sistema operacional da Microsoft, ele diz lá, memória mínima 4 gigas, memória mínima 8 gigas, por exemplo, o Windows 7 pedia 1 giga, se não me engano, né, minimamente 1 giga, podia rodar com mais? Podia, como roda. Quanto maior a memória RAM, mais livre fica o teu computador, tá. Hoje o computador Windows 11, se não me falha a memória, pede no mínimo 4 gigas de RAM, tá. E eu ainda digo, 4 gigas é pouco para o sistema operacional Windows 11, tá. Então vamos lá. Então, o sistema carregado em memória pode interagir com o hardware para gerenciar todos os recursos do computador. Como eu volto a falar, quais são os recursos do computador? Se você ligou o seu sistema operacional, você vai estar sendo exibido na sua tela alguma coisa. Seu mouse vai estar se movimentando na tela e você vai estar vendo. Você digitou 2 mais 2 na calculadora e você está visualizando. Quando você aperta Enter, é o sistema operacional que vai mandar o aplicativo que vai mandar para o sistema operacional que você está querendo calcular quanto é 2 mais 2, o sistema operacional vai traduzir numa linguagem de máquina, essa linguagem de máquina vai enviar essas instruções para o processador vai armazenar essas instruções numa memória interna dele, para que possa entrar numa fila, essa fila vai sendo executada aos poucos, que não é pouco, o nosso computador é muito mais ligeiro do que a gente pode imaginar, ele vai fazer esse cálculo, vai jogar novamente na memória, vai jogar novamente para o sistema operacional, que vai armazenar na memória RAM, que vai exibir na tua tela. Olha o trabalho que ele faz, tá? Então isso aí tudo é o que faz o nosso sistema operacional com memória RAM, tá? Então vamos lá. Processamento de dados. O processador, a CPU, é o cérebro do computador e executa instruções de software. O software é convertido em uma linguagem de máquina pelo compilador ou interpretador. Isso a gente vai ver mais adiante, o que é um e o que é o outro, tá? E o processador processa essas instruções para realizar as tarefas desejadas, tá? Então, assim, o que acontece, como eu falei, você solicitou algo, o teu sistema operacional converteu numa linguagem de máquina, essa linguagem de máquina vai enviar isto para o processador, o nosso cérebro, que vai processar o que é solicitado. Se tiver uma devolutiva, ele vai devolver para você uma resposta, tá? E o nosso processador é que nem o nosso cérebro, não para nunca. Nunca, enquanto tiver energia dentro dele, ele está fazendo algum tipo de instrução, está executando alguma coisa, tá? "Ai, professor, mas tem hora que eu não consigo ficar fazendo nada, meu cérebro está em branco". Mentira. A menos que você esteja num momento de transe, meditando, ainda assim você está pensando em alguma coisa ou está raciocinando algo, tá? É muito difícil você conseguir literalmente limpar a mente. Tem quem consiga? Pode ter que tenha, eu não conheço um que consegue, mas tudo bem, vamos dar seguimento à nossa aula, tá? Armazenamento e recuperação de dados. Então, o hardware, né, armazena a tua informação. Como assim, professor? Enquanto você está executando qualquer coisa que esteja no seu computador, ele está na memória RAM dele. Estou digitando texto, tá lá, passou 10 horas escrevendo um livro.
se você em momento algum salvou aquele arquivo em um arquivo físico dentro do teu hardware, ou seja, se você salvou o arquivo .doc, .txt, .pdf, seja lá ele qual for, se você não o salvou, ele está em execução na sua memória RAM. E como o nome RAM, Random Access Memory, memória de acesso randômico, aleatório, se acabar a energia, ele vai perder as 10 horas de digitação. Por quê? Porque ele não foi armazenado dentro da unidade de armazenamento do computador. Que unidade é essa, professor? Pode ser o teu HD, pode ser o teu pendrive, pode ser o teu SSD, pode ser a tua nuvem. Pode ser a tua nuvem, mas tem que ser armazenado em algum lugar. Tá? E esse local de armazenamento geralmente é um desses que eu falei, é um HD, um SSD, um pendrive, uma nuvem. Professor, eu consigo salvar na nuvem. Gente, a nuvem é um sistema de, como é que eu posso dizer? De servidor que tem lá em algum lugar no universo, no mundo, nesse mundo, nosso planeta, tá? Se eu pensar no universo, o povo vai pensar que está lá em Marte, tá? Mas não. Tem algum lugar nesse nosso mundo, tem uma série de computadores que estão ali somente para armazenar informação, tá? O Google Drive é um exemplo de nuvem. O Google Fotos é um exemplo de nuvem. O iCloud é um exemplo de nuvem. O Dropbox é um exemplo de nuvem. O Mega Upload era um exemplo de nuvem. Por que era? Porque aquele software quase não existe mais e hoje ele é um horrível, para não dizer outra palavra feia aqui para vocês, tá? Então, quando salvamos um documento, né, o sistema solicita do hardware que ele ache um lugar para armazená-lo, tá? Ou seja, ele coordena a escrita do disco, tá? Temos também uma interface com o usuário, como eu falei para vocês, nós temos umas quando você estuda sistema operacional, você descobre que existem 2 tipos de interface de de usuário, que é a shell e a GUI. E quem é que controla essa shell, essa interface? É o teu sistema operacional. E você visualiza através de quê? De um hardware, da teu monitor. Olha que coisa linda, olha como eles trabalham juntos, né. O software permite a interação de um computador através de uma interface gráfica ou de linha de comando. Olha a interface gráfica, a GUI e a linha de comando, a shell aqui. Vimos isso em sistemas operacionais ano passado. A interação é realizada através de teclado, mouse ou outros dispositivos de entrada. Sim, outros dispositivos de entrada. Por exemplo, um pendrive, ele é um dispositivo de entrada, ele é um dispositivo de saída. O teu monitor é um dispositivo de saída. O teu mouse é um dispositivo de entrada, o teu teclado de entrada, entre inúmeros outros, tá? Saída das informações. O software controla a exibição das informações na tela do monitor. Acabei de falar isso, olha, parece que eu estava adivinhando e eu não tinha lido ainda, né. E em outros momentos, e em outros dispositivos de saída, como impressora ou alto-falantes. Clicou 2 vezes no softwarezinho de música, apertou play, a música começa a sair no seu fone de ouvido, na sua orelha, seja lá onde for que você estiver escutando. Então, o que acontece é o sistema quem converte para aquela saída, que aquela saída é o quê? É um hardware, e o sistema que faz isso é o quê? É um software. Olha que lindo, né. Então, falamos um pouquinho já do que é o hardware e de como eles trabalham em conjunto e de como funciona o sistema, né. Mas vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho mais agora sobre os principais componentes de um computador, coisa que eu já venho falando para vocês nos últimos minutos, né. Então, quais são os principais componentes? O computador, ele é um composto de diversos componentes de hardware que trabalham em conjunto para executar uma tarefa de processar informações. Vamos ver os principais componentes agora, sendo o primeiro a placa-mãe, a querida, amada, salve, salve, idolatrada placa-mãe, que muitos ainda querem mudar o nome dela para placa paternal ou placa parental. Por que placa paternal? Por que placa parental, professor? Paternal, não faço a menor ideia, mas segundo o conceito de que mãe, né,
a mãe ela dá à luz, é dela que sai algo. Mas na placa mãe, no caso, ela recebe, né, no caso, ela recebe os dispositivos, os componentes a qual vai fazer parte, e não apenas um componente, vários, né. Então, por isso que dizem que ela não é uma placa-mãe, é uma placa parental, porque ela entra os parentes vão fazer parte dela, né. Ou seja, ela é uma placa composta de outras placas, que podem ser placas primas, placas pais, podem ser placas filhos, seja lá qual for, é uma festa familiar, né. Eita, que bagaceira. Vamos lá. A placa-mãe, na verdade, ela é uma espinha dorsal do computador. A gente fala geralmente que ela é o corpo, não, eu diria que ela é a espinha dorsal, como está aqui, porque nela se conecta tudo do computador, tudo. Então ela é responsável por fornecer energias, dados e controle para todos os elementos do sistema. A placa-mãe possui sockets para CPU e slots para memória RAM, placas de expansão, unidade de armazenamento. Além disso, possui portas para periféricos como os teclados, mouses e USB. Olha aqui outra perguntinha que eu farei para vocês, né? Pedi que vocês pesquisassem agora há pouco alguma coisa, vou pedir para que você pesquise agora outra coisa. O que é socket e o que é slot? Qual a diferença entre os dois? Vocês vão me dizer nas nossas atividades, tá? Segunda atividade já sendo solicitada, viu? Haha, e você achou que eu ia passar por escrito? Vou não, você vai ter que assistir isso aqui tudinho para poder me dizer quais são as respostas, tá? Então vamos lá. Além disso, possui portas USB, né, portas para periféricos. O mais comum hoje em dia é a porta USB que nós conhecemos hoje, né, veementemente, porque tudo hoje é USB, tá? Mas também temos DVI, HDMI, P2, tinha a porta paralela, que já não existe mais, porque até a impressora hoje é USB, né, mas antigamente era uma porta lapa desse tamanho assim, que você tinha que botar um cabo conectado a ela. E, gente, era muito ruim aquilo, era horrível de usar, né, a porta paralela. Temos a P2, que é a conexão originária do mouse e teclado. Eu não lembro como é que é o nome das entrada dos joysticks antigamente, mas era outro nome que se dava. Nós temos a VGA, que é aquela azulzinha que você conecta o seu monitor, temos a DVI, que é aquela branquinha um pouco maior, que já é digital, a VGA é analógica, né, temos a DVI, que é aquela branca maiorzinha, temos o HDMI, que já é aquela menorzinha, né, e temos agora a DVI não, é DVI. E temos agora a DVI, não, é DisplayPort, né, temos a DisplayPort agora, que também é uma diferenciada, né. Então todas essas são dispositivos que se conectam à placa-mãe, que ligam periféricos. Temos a P2 também, é que liga o nosso P2 não, P2 é a que liga o cabo de som no computador. Eu falei o nome errado das placas da entrada do monitor, não lembro agora não, depois eu falo, tá. Então, essa é a placa-mãe, a espinha dorsal, aonde tudo se conecta. Por que a espinha dorsal? Porque nós também temos uma espinha dorsal, que é a nossa coluna, por onde passa todos os nervos, por onde passa todas as conexões que interligam nossos membros, braço, todos esses componentes são conectados à nossa espinha dorsal, que é conectada ao nosso processador, que é nosso cérebro, né. E o computador, qual é o nome dele, professor? É a CPU. A CPU, que significa Central Process Unit. No Brasil deveria se chamar UCP, mas fica o nome em inglês mesmo, que significa Unidade Central de Processamento. Né? A CPU, também conhecida como processador, é o cérebro do computador. É responsável por executar as instruções dos programas e processar os dados. Quanto mais potente a CPU, mais rápida será a capacidade de processamento do computador. Ela contém núcleos e caches e é medida em hertz. Tá? Então, o que, que é o processador? É aquele quadradinhozinho bonitinho, caro que só a o caramba, né, para não falar outro palavrão, meu Deus, eu tenho que lembrar que isso é aula online, tá.
que você coloca num soquete. É soquete? É um soquete. Você coloca ele num soquete e liga o seu computador. Conectou o cérebro do computador à espinha dorsal, já tem 50% do trabalho feito. O que falta agora é a energia e os outros membros, os outros dispositivos. Mas o que é o processador? Como eu falei, ele é a parte principal do computador. Sem ele, você só tem um peso de papel ambulante ou gigante, né, dependendo do tamanho do seu gabinete, porque o meu é grande pra caramba, e se eu não tivesse aquilo ali, ele era um grande peso de papel. Tá? Ele é medido em hertz, ele possui um ou mais núcleos. Hoje em dia, muito difícil você encontrar um com menos do que 2, né, núcleos. E ele possui caches, né, que é a medida tipo de uma memória interna dele. Ele tem a cache L1, L2 e L3, tá? Então, esses são os nossos processadores. Como eu falei, vamos ver entrar em detalhes sobre cada uma dessas dispositivos, desses componentes, por aulas adiantes, mas agora vamos só dar aquela pincelada, tá? Temos a memória, né? Memória RAM do computador, tá? Professor, mas e a memória ROM? A memória ROM é outra coisa, mas a gente está falando dos principais componentes. A memória RAM é importante? Claro que ela é. Sem ela você nem liga seu computador. Porque lembra da BIOS? Pois é, o nome da memória que você armazena a BIOS é a ROM, que é Read Only, a Read Only Memory, memória de apenas leitura, tá? E antigamente ela era uma memória que não podia ser gravada ou alterada, mas hoje em dia com as flash, né, com as memórias flash, ela pode ser alterada, tanto é que você atualiza a tua BIOS hoje em dia. O meu computador mesmo já sofreu 2 atualizações, e toda vez que eu faço essa atualização, eu tremo nas bases, porque se der ruim, eu perco a placa-mãe, né. Tem como recuperar? Tem, só que aí eu não sei fazer isso, né, então eu teria que levar em um técnico especializado, que ele iria provavelmente me cobrar mais caro do que uma placa-mãe nova, então eu preferiria comprar. Então vamos lá, a memória RAM é o componente volátil e temporário do computador. Volátil e temporário, se atente a essas 2 palavras, porque é importantíssimo lembrar disso na RAM. Ela é usada para armazenar dados e programas que estão sendo usados no momento, permitindo acesso rápido à CPU. Quanto mais RAM, mais programas e dados podem ser acessados simultaneamente. Eita! Que melhora o desempenho geral do sistema. Sim, fato. Como eu falei agora há pouco, gente, o sistema operacional ele exige uma memória mínima para poder funcionar. Mínima por quê? Porque geralmente, do mínimo, 50% é só do sistema operacional. Tá? Por quê, professor? O sistema operacional não está no HD? Não comeu quase 30 gigas do meu HD? Sim, ele comeu quase 30 gigas do seu HD, mas ele precisa estar em algum lugar para funcionamento. No caso, tem que estar na memória. Tá? Então, quando você liga, eu volto a repetir, quando você liga o computador, ele faz uma leitura da ROM. A ROM vai executar alguns outros softwares, ainda não inicializa a máquina, tá? Que é uma verificação de rotina, ele vai procurar erros, ele vai ler a sua ordem de prioridades que você configura, e ele vai dar execução ao sistema operacional, fazendo o quê? Buscando ele no HD e jogando a memória RAM. Esse processo é o startup da sua máquina. É quando você aperta o botão, aparece aquelas letrinhas coloridinhas, ou então o nome da tua placa-mãe, e começa em seguida a aparecer o Windows e aquela memoriazinha rodando. Aquela bolinha rodando é exatamente os componentes principais sendo armazenados na memória RAM do teu computador, para que ela possa ser executada, tá? Quando termina, ele está com tudo que é importante na memória, o teu Windows dá aquele sonzinho bonitinho e inicializa, tá? Ah, professor, então se eu clicar 2 vezes num programa, ele vai ser jogado para a memória RAM para poder abrir ele no seu computador.
E o Google Chrome, professor, que tem uma porrada de processo na memória RAM do meu computador? Tem. Você abre o Google Chrome, ele abre uns 30 processos ao mesmo tempo e todos eles executando em conjunto com a memória RAM. Por isso que ele fala, quantos mais programas e dados podem ser acessados simultaneamente, o que melhora o desempenho geral do sistema. Então, o que recomenda-se? Se o teu computador, se o teu sistema operacional diz, eu preciso de 1 GB para funcionar, bote 2. Se você tem um computador que tem 8 GB de RAM e o sistema come 50%, bote mais outro. E geralmente, sempre que possível, se o teu computador tiver dual channel, fecha o dual channel. No caso, o meu notebook, ele é dual channel, mas ele só tem um chip de memória RAM, que infelizmente não é possível aumentar agora. Então ele só funciona em single channel e eu já senti gargalo de utilização do meu sistema operacional quando eu consumi bastante RAM dele com alguns aplicativos que eu utilizo para desenvolver ou mesmo para jogar, principalmente para jogos. Tá? Vamos lá para o próximo. Temos as unidades de armazenamento, HD, SSD e etc. Por que etc? Porque existem outras. HD, SSD, aí o SSD tem as suas variações entre NVMe, NVMe, sei lá qual é a numeração dele, temos os HDs, temos as mídias ópticas, né, os CDs, os DVDs, Blu-rays, entre outras coisas. Temos as mídias flash, que é o nosso SSD, e temos a nossa nuvem, que é outro caso, tá? Então, o que são as unidades de armazenamento? Elas são responsáveis por armazenar permanentemente os dados do computador, os dados e programas do computador no computador, né? Ponto. Existem duas principais tecnologias de armazenamento hoje em dia: o hard disk, o HD, ou o solid state drive, que é o SSD. Qual é a diferença dos dois? Um é um chip, o outro é um disco. Tá? O HD Hard Disk Drive, ele utiliza discos magnéticos rotativos para armazenar os dados. Você já viu um CD? Então é o mesmo conceito. O CD está ali girando, tem uma leitora embaixo dele que fica rodando, né? Passeando, né? Que é a leitora. É a leitora ótica. É por isso que a mamãe sempre falava: não bota o dedo aí, senão estraga o meu aparelho. Por quê? Você meter esse dedão ali, podia o risco de danificar a leitura ótica. É a mesma coisa de você querer meter, você está lendo aqui um negócio e meter o dedo no olho, você vai prejudicar a sua visão, né? Então, os HDs, qual é a vantagem deles? São mais baratos e a capacidade de armazenamento são muito maiores, porém muito menores a velocidade de leitura, na verdade, né? Porque, como eu falei, ele é um disco magnético que fica rodando. Desculpa. Disco magnético que fica girando. Tem um cabeçote que fica passeando por baixo dele, né? Para fazer a leitura e a gravação ao mesmo tempo. Tá? Então nós temos esse tipo de HD e temos o SSD, que ele, por sua vez, não tem uma leitura randômica ou aleatória, como é o disco, né? Que ele fica rodando, né, e você fica procurando as trilhas necessárias. O SSD ele utiliza memória flash para armazenar os dados. São mais rápidos, mais duráveis e consomem menos energia, mas não podem, mas possuem um custo por capacidade muito elevado, né? Por exemplo, um SSD de 1 tera, com o valor que eu compro um SSD de 1 tera na Terabyte, eu compro um HD de 4 teras na mesma Terabyte. É um exemplo, só um comparativo. A diferença pode ser mínima às vezes, mas é quase parecida, tá? Então, por último, não acho que não é a última não, ainda tem mais, sim, temos a placa gráfica, também conhecida como GPU. A placa gráfica, também conhecida como placa de vídeo, é responsável pelo processamento de imagens e gráficos. Ela possui sua própria memória, chamada de VRAM, e acelera a renderização de gráficos 2 e 3D. Além de facilitar a exibição de vídeos e jogos, alguns processadores também possuem uma GPU integrada. Sim, o que acontece hoje, por exemplo, com os Ryzen que finalizam com a letra G. Ryzen 3600G, por exemplo, ele possui uma placa gráfica interna, né, uma Vega, que, no caso, vai compartilhar a memória RAM
né, porque ele não tem VRAM, ele utiliza a mesma memória RAM do computador, da placa da memória RAM do computador para poder, fazer sua armazenagem. Então, exige-se que tenha-se também uma mais memória para isso, né. Geralmente a placa gráfica ela é externa, tá, por exemplo, uma placa depois eu mostro uma foto para vocês, ela vai ter seu processador gráfico e sua memória própria, para que ele não dependa do processador do computador e da memória RAM dele, tá. Então, como eu falei aqui, ele ajuda você a renderizar vídeos, você processar informações mais rápida, né, e, por exemplo, as placas de vídeos eram muito utilizadas para minerar, diante da capacidade e processamento dela, elas eram utilizadas para minerar bitcoins ou criptomoedas. Então, isso causou um boom durante a pandemia e uma alta elevação no preço das placas. Placas que custavam R$ 1.000 estavam sendo vendidas por 3, né. Então, vamos lá. Fonte de alimentação. Bom, a gente falou de um monte de coisa aqui, mas em momento algum a gente disse como é que elas se ligavam. Tá, tudo bem, elas se conectam à placa-mãe, elas são encaixadas na placa-mãe. Porém, para que você possa energizar essas peças, você necessita de uma fonte de alimentação, porque ela vai fornecer energia elétrica para todos os componentes do computador. Tá? É um componente crítico para a estabilidade e funcionamento adequado do sistema. Sim, por quê? Porque você tem que saber calcular quanto de alimentação vai precisar a tua máquina. Por quê? Uma placa de vídeo consome uma energia considerada. Quantos HDs vai ter no teu computador, vai consumir mais energias também. Vai ter muito dispositivo conectado pelas portas USB? Eita, meu Deus, que o som não está batendo, mas não vai me derrubar agora não, tá? Então, quanto maior for o consumo do teu equipamento, maior tem que ser a potência da tua fonte de alimentação, tá? Então, você vai ter fontes de 500, 750, 650 watts, né? Watts, não me fala a memória. Ainda tem a questão da nominal, real, selos 80 plus, de diversas qualidades, significa que ela fornece pelo menos 80% do que está nominalmente elas alegando que ela é capaz, né? Tem a questão dela ser real ou nominal. Por quê? Porque a placa de vídeo, a placa de alimentação, ou melhor, a fonte de alimentação, ela diz lá, essa fonte é de 200 watts. Então, garante-se ali que ela tem 200 watts de potência, mas ela nunca atinge tudo isso. Tá? Então, o meu computador, por exemplo, ele tem uma de 650 watts, que e ela possui um selo 80 plus bronze. Como isso quer dizer? Que ela consegue fornecer das 650 watts que ela apresenta, 80% dessa potência ele consegue apresentar para o meu computador, ou seja, se o meu computador puxar 80%, essa fonte vai alimentar. E se puxar mais, pode ser que ela alimente, pode ser, mas pode ser que o desempenho de outros dispositivos sejam inferiores, né? Então, aqui, gente, a gente encerra a nossa atividade de hoje, tá? Como eu falei para vocês, eu quero que vocês me respondam as perguntas que eu fiz durante essa aula e façam um relatório, um resumo de tudo que foi falado aqui, tá bom? Eu adoro vocês, meus queridos alunos. Cadê a minha tela? Tá aqui, tá? E segunda-feira eu aguardo veementemente o que foi escrito, tá? Lembrando que eu quero que me respondam as perguntas que eu fiz durante a aula, tá bom? Um abraço a todos e aqui eu encerro a nossa gravação e a nossa aula.